O caso Roswell é provavelmente um dos incidentes mais conhecidos da ufologia mundial. Ocorrido em 1947, o caso teve uma ampla repercussão e tornou-se um marco na casuística de avistamentos de objetos voadores não identificados na nossa era moderna. Seja bem-vindo ao Serialcast. Eu sou Alexandre Everton e se você quer saber um pouco mais sobre esse mistério, fica aqui no vídeo com a gente. Mas antes, apoie o nosso canal se inscrevendo e deixando o seu like, que não custa nada e nos ajuda muito. Feita a inscrição? Então bora pro vídeo. Na manhã do dia 2 de julho de 1947, o fazendeiro William McBrazel andava a cavalo por sua propriedade acompanhado de seu filho Vernon. Apesar do clima ameno, a terra ainda estava molhada em decorrência da grande tempestade na noite anterior. Quando os dois já haviam se deslocado aproximadamente 12 quilômetros de seu rancho, William e Vernon se deparam com estranhos destroços espalhados pelo campo. Como o local era frequente ponto de queda de balões meteorológicos, o fazendeiro e seu filho achavam que se tratavam da mesma coisa e partiram, retornando somente 2 dias depois, no feriado de 4 de julho, quando recolheram algumas amostras do material. Ao retornar para o seu rancho, William passou a mostrar os objetos estranhos para os seus vizinhos, despertando a curiosidade deles. Segundo alguns relatos, esses objetos pareciam de um material frágil, muito parecido com papel alumínio, mas caso fosse dobrado ou amassado, ele retornava para a mesma forma anterior. Há algumas testemunhas que alegam que haviam inscrições nesse material, algo como letras e formas desconhecidas. Cerca de 2 semanas antes desses acontecimentos, o piloto norte-americano Kenneth Arnold pilotava um avião modelo Cal-Air A2 de Chehalis para Yakima, cidades localizadas no estado americano de Washington. Ele estava em busca da recompensa de $5.000 oferecida pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, para quem encontrasse um avião de transporte C-46, que caíra próximo ao Monte Rainier. E foi nessa tarde que ele avistou 9 objetos voadores não identificados. Esse relato de Arnold causou um imenso furor na imprensa americana, e alguns jornais chegaram a oferecer uma recompensa de $3.000 para quem apresentasse uma prova da existência dos recém-nomeados discos voadores. Sabendo desse interesse pela imprensa, no dia 7 de julho, William McBrazel resolveu levar as suas amostras de destroços à delegacia do condado de Chaves, e assim conta o seu relato e mostra as evidências ao xerife George Wilcox. O xerife entra em contato com a base aérea de Roswell e expõe o caso ao major Jesse Marcel e ao capitão Sheridan Cavitt, que se deslocam até o local e recolhem os destroços. E depois eles enviam esses destroços para a base de Fort Worth. Ainda na tarde do dia 7 de julho, o agente funerário da cidade, Glenn Dennis, conversava com o ajudante, provavelmente reclamando da falta de trabalho, o que não é de se estranhar numa cidade pequena do interior, quando ele foi interrompido pelo telefone tocando insistentemente. Do outro lado da linha, um estranho que se apresentou como oficial da Força Aérea perguntou sobre a disponibilidade de caixões infantis. O estranho desligou o telefone e depois de minutos ele retornou à ligação, e dessa vez ele fazia estranhas indagações sobre o procedimento de conservação de corpos. O repórter do jornal Roswell Daily Records, que fazia plantão na delegacia nesse dia, pegou uma nota publicada pelos militares e redigida pelo tenente Walter Hurt, e no dia seguinte ele publica o fato na manchete da primeira página e causa um grande furor na cidade. Mas um dia após a publicação, o exército norte-americano tratou de desmentir a versão do disco voador, afirmando que os destroços eram, na verdade, um balão meteorológico. O caso ficou no esquecimento até o ano de 1978, quando o físico nuclear Stanton Terry Friedman interessou-se pelo caso
e resolveu procurar o Major Jesse Marcel, que nesse momento já estava aposentado das suas funções na Força Aérea, e conseguiu uma entrevista do Major para o tabloide National Enquirer, fazendo com que o caso voltasse à tona. Alguns anos após essa entrevista, onde Marcel conta detalhes sobre os destroços encontrados na ocasião, foi a vez do tenente Walter Hurt, que havia dado uma nota para o jornal e depois desmentido. Então ele resolveu contar a sua experiência, onde alega que na verdade haveria um segundo local próximo ao local encontrado pelo fazendeiro, com um número muito maior de destroços. E esses destroços foram levados para o hangar, onde lá ele teria visto também minúsculos corpos, provavelmente de alienígenas. Em 1997, a Força Aérea Norte-Americana se pronunciou sobre o caso e disse que tratava-se de um teste militar altamente sigiloso chamado Projeto Mogul, e que todo o sigilo em torno do assunto foi em razão de evitar o vazamento de informações para os russos, com quem os Estados Unidos vivia a tensão da Guerra Fria na época. E os supostos corpos de alienígenas que foram vistos por diversas testemunhas, na verdade eram bonecos que foram usados em um projeto secreto intitulado High Dive. Com o passar dos anos, uma avalanche de livros e documentários foram lançados sobre o assunto, tornando o caso mundialmente famoso e transformando a cidade de Roswell em uma espécie de meca da ufologia. Recentemente, o presidente norte-americano Donald Trump disse durante uma entrevista que tem ouvido coisas muito interessantes sobre o caso Roswell e considera a possibilidade de tornar os documentos do caso, até então classificados como secretos, abertos para todo o público. President Donald Trump says he's heard some interesting things about Roswell, but he's not sharing what. The president made the comments yesterday in a Father's Day themed interview with his son. Donald Trump Jr. jokingly asked his father if he would ever declassify information about the alien town and what he knows. President Trump responded saying, "I won't talk to you about what I know about it, but it is very interesting." Mas e aí? Você acha que algo realmente aconteceu lá em Roswell e os militares americanos estão acobertando a verdade? Ou foi simplesmente um simples balão meteorológico que caiu por lá? Deixe sua resposta nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.